Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Ana Lúcia Ivatiuk. A Ana é psicóloga com mestrado e doutorado pela PUC de Campinas. Ela tem atuação basicamente voltada para a parte de obesidade e bariátrica e outros aspectos relacionados ao tratamento da obesidade. É membro da comissão multidisciplinar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E a discussão aqui com você, Ana, é falar um pouco a respeito da avaliação psicológica relacionada à cirurgia bariátrica. Então, primeiramente, bem-vinda e obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, podendo trazer informações de relevância para as pessoas, né, de uma forma científica, ética e bastante coerente nessa área da obesidade, que é uma área que vem crescendo muito, né, tanto em termos de epidemiologia, como na questão de como a gente precisa trabalhar de forma ética nesse campo, né? Sem dúvidas. Bom, então antes da gente discutir a respeito da bariátrica propriamente dita, só lembrar que assim, a gente fez um vídeo prévio já falando sobre os aspectos psicológicos na obesidade. Obviamente que quando a gente está falando de uma pessoa que chega, já está considerando a cirurgia bariátrica, é uma pessoa que já fez um tratamento prévio para a obesidade, né? Então a cirurgia bariátrica, ela tem como critérios, aqueles critérios de IMC acima de 40, acima de 35 com comorbidades, mas além disso precisa ter outros aspectos e precisa ter passado por um tratamento não cirúrgico prévio e outros hábitos que já foram discutidos nesse outro vídeo, né? Então, o foco aqui, de fato, é mais nos aspectos da cirurgia bariátrica. Primeira coisa que eu queria de você, Ana, é entender um pouco as motivações para uma cirurgia bariátrica, porque quando a pessoa procura um tratamento, ela está procurando porque ela está, de alguma forma, com alguma questão que precisa ser resolvida, né? A gente tem pessoas que eventualmente vão falar que precisa emagrecer porque elas estão é por questão de gordofobia, né? Então ela está se sentindo excluída, está se sentindo. Outras pessoas vão querer emagrecer porque foram orientadas por um médico de que aquilo lá está sendo muito prejudicial para a saúde delas e de que se ela não perder peso ela vai ter diabetes e vai ter infarto, né? E outras pessoas, de fato, buscam a cirurgia como uma mudança de estilo de vida, buscando uma vida que seja não só mais saudável, mas que seja mais prazerosa, né? De que forma que você avalia essa questão da motivação e de que forma que isso ajuda a direcionar, de fato, a necessidade ou não, a indicação ou não da bariátrica? Tá. Bom, a psicologia ela tem um papel importante nesse processo, embora muito poucas pessoas primeiro venham para a gente e depois a gente encaminha para o cirurgião, né? Caminha sempre ao contrário. Ele já está passando com a equipe médica e veio com a gente. Então, assim, o que nós vamos ter que olhar aí, né? Por que existe essa avaliação? Por duas razões em específicas. Primeiro, é uma preparação para esse procedimento, porque vai mudar a vida dela, muda o funcionamento do corpo dela, muda a imagem corporal dela, muda uma série de coisas. Então, a gente precisa ajudar esse indivíduo a se preparar para esse momento, né? E a segunda questão é avaliar se realmente, porque como você bem colocou aí, a gente tem todas as questões de gordofobia, a gente tem as questões de problemas de saúde, tudo isso. Mas a gente precisa avaliar se aquele é o momento para aquela pessoa, né? Como assim? Nossa, como vocês se acham poderosas para dizer se é o momento ou não? Se realmente ela está preparada para passar um procedimento, essa mudança tão grande na vida dela. Por quê?
Porque às vezes é uma pessoa que, assim, teve uma perda muito grande, e aí ela cria uma alta expectativa nessa cirurgia. E aí, e aqui quando eu estou falando de perda, ela pode ser financeira, ela pode ser profissional, ela pode ser amorosa, ela pode ser familiar, de vários níveis e de vários tipos. E aí, se ela estiver num processo de luto, ela possivelmente não vai conseguir, naquele momento, enquanto ela estiver em luto, fazer tudo o que é necessário para aquele procedimento. Então, a gente tem critérios. Se a pessoa tem alguns transtornos mentais e eles estão na fase aguda, ela não tem a indicação de fazer o procedimento naquele momento. Volto, veja. Perceba que eu estou usando a palavra naquele momento. Ela fazendo o acompanhamento, tendo uma regulação, às vezes até vai precisar de um auxílio medicamentoso, auxílio psiquiátrico, e depois ser reavaliado, e ela vai ser liberada. Por quê? A cirurgia vai ser no estômago, como a gente já comentou, mas as mudanças elas vão ser mentais. E aí você muda o funcionamento físico que vai refletir em como o seu cérebro funciona. Então, por exemplo, no início, no pós-cirúrgico de uma cirurgia, vai ter uma mudança, né? A pessoa, inclusive, por conta da cirurgia, se ela vai ter uma fase de dieta líquida, que eu não vou entrar aqui, que é o pessoal da nutrição, mas isso tudo reflete no humor da pessoa, reflete no comportamento que ela tem. Então, a gente precisa conhecer como é essa pessoa, quais são os pontos fortes que ela tem, quais são as limitações que ela tem, até para a gente conseguir fazer uma previsibilidade para aquela equipe de que comportamentos ela pode ter. Por quê? Porque a pessoa pode ter, no momento pós-cirúrgico, que ela vai ficar privada de alimentação, vai passar um tempo, porque tem um tempo imediato da cirurgia que ela não pode tomar nem água, que só umedece aqui, né, os lábios, por conta que ainda é recente a cirurgia, precisa esperar. E a pessoa vai se tornando agressiva. Então, veja, ela se coloca em risco. Então, todos esses parâmetros, eles precisam ser bem avaliados. E não vai ser o cirurgião que é o mais preparado para avaliar, não é a nutricionista, a endócrino, é o psicólogo. Ótimo. E é curioso porque, bom, eu atuo mais na ortopedia e a gente acaba fazendo muita cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de prótese de joelho. Eu acho que muito do que você falou é muito parecido com o que a gente vive, né? Quer dizer, é uma indicação para pacientes que estão com uma dor crônica que não se resolve de outra forma, né? E aí você vai ver muita gente que está nesse quadro. Aí você fala, bom, mas por que não fazer, né? Quando a gente pega pessoas que acabam indicando, tem artrose, isso não vai resolver outra coisa, vamos fazer a prótese, aquilo exige uma mudança de estilo de vida, né? E uma mudança, assim, uma série de cuidados que se a pessoa não está preparada, o resultado da cirurgia é pior do que ter deixado sem operar, né? Acho que Exatamente. segue um pouco nessa mesma linha. E uma outra questão que a gente vê muito, talvez para a gente seja menos importante, mas que eu diria que na bariátrica talvez mais, né? Às vezes as pessoas buscam, falam, olha, eu vou ter aqui um período de 2 meses que, eu acho que eu consigo abrir mão um pouco do resto, e aí eu vou fazer a cirurgia e aproveitar esses 2 meses para me recuperar. Mas a ideia é que depois desses 2 meses vai voltar para a vida que tinha antes, né? Quer dizer, então, entender, eu acho que talvez que um pouco que a cirurgia exige uma mudança de estilo de vida, não é uma mudança durante esses 2 meses de recuperação, né? Permanente, porque, por exemplo, né, por isso que alguns deles, eles ficam, às vezes, muito chateados, vamos dizer assim, de uma maneira bem polida, com a psicóloga, a nutricionista, né, que a gente começa a fazer esse preparo, olha, você precisa começar a ter outro hábito alimentar, outro hábito na sua vida. Não, quando operar eu faço. Vai ser muito mais difícil lá. Aqui,
você tem a possibilidade de fazer essa mudança e sentir todas essas reações emocionais e ser acompanhado por nós duas. Lá, além de você só pode fazer isso, e você não pode ingerir o alimento. Então, enquanto você estiver na dieta líquida, não vai adiantar você dizer pra gente assim, ai, mas só um feijãozinho, só um pedacinho de carne, me deixa só pôr uma carne na boca para chupar. Não existe isso. Então, assim, essa mudança, como você está colocando, ela vai precisar ser, porque vai voltar, depois a pessoa vai comer a carne, mas ela vai comer pedacinhos pequenos, ela vai ter que mudar a forma de preparo, né? Aquilo como a gente já falou lá no outro vídeo, que é a nutricionista que vai ajudar na questão de comer mais devagar e tudo mais, auxiliado pela gente, ele vai perceber que isso, se ele comer muito rápido, ele vai ter dumping, que é uma reação que o organismo dele tem a quando ele come comidas gordurosas ou ricas em açúcar de forma muito rápida. Que é como se acontecesse assim, o organismo dele faz uma linguagem muito simples. Os médicos que me desculpem, aqui não estou usando o termo técnico, mas estou usando o que eu explico para as pessoas como elas entendem. É como se o organismo se paralisasse e aquilo endurecesse dentro. E é isso que ele sente, tanto que ele diz, fica preso aqui. Não vai e não volta. E aí ele precisa se acalmar, baixar a ansiedade, esperar, até que o organismo entenda que ele não vai comer tão rápido, que ele vai comer devagar e vai voltar a processar tudo aquilo. E isso vai ser para sempre. Ótimo. E é importante isso que você falou previamente, porque, como a gente disse, tem pessoas que de fato podem ter toda a indicação, mas não estão preparadas para a cirurgia, né? E se você muda esses hábitos antes da cirurgia e dá errado, tudo bem, vamos pensar porque deu errado, vamos tentar, talvez num segundo momento consiga corrigir isso e vamos tentar de novo, né? Na cirurgia, uma vez que você fez a cirurgia, deu errado, é um problema muito maior, né? Quer dizer, ó, você não conseguiu mudar, achei que dava, mas não, achei que eu conseguia, mas não consegui. Isso é um problema muito maior, né? Sim, que é hoje o que a gente já tem de realidade, que infelizmente são o termo não é correto, não é esse, né? Mas precisa alterar novamente. Eu ia falar um termo que depois ia ficar estranho. Tem que operar novamente, tem que passar por todo o processo. Aí a pessoa fica muito com a autoestima muito baixa. Muita gente, às vezes, não faz o tempo que a nutricionista pede, todas as coisas, da mudança dos alimentos. Então, o tanto de tempo que precisa ficar sem bebida gaseificada, por conta do que isso causa no organismo, no processo de cicatrização. Então, isso tudo vai fazendo com que era para ser um procedimento que ia justamente, que a cirurgia da obesidade e metabólica resolve muitos problemas na vida do indivíduo, muitos, mas ele tem que fazer a parte dele. Por quê? Porque depois não adianta ele voltar para vocês, para os médicos, e dizer não funcionou. Mas aí você vai ver, fez isso? Não. Fez aquilo? Não. Sim. Bom, e acho que aí a gente já teve essa discussão também nesse outro vídeo, mas assim, é entender que as mudanças não são só alimentares, embora talvez sejam as mais impactantes, mais chamam atenção, mas tem uma mudança de estilo de vida que se a pessoa não estiver preparada para aquilo, talvez não seja o momento de operar, né? A questão do momento que você estava discutindo, né? Exatamente. E veja, e aí por isso que eu digo, quando a gente vai fazer a avaliação psicológica, por isso que a gente não consegue fazer em uma única sessão, e dentro do protocolo, quando eu era preceptora no serviço, e mesmo depois, em todas as publicações, os estudos que a gente fez hoje, todo acompanhamento que a gente faz, o que a gente continua praticando? A orientação à rede de apoio. Porque no pós-operatório imediato, essa pessoa vai precisar de auxílio, vai ser recomendado que ela não vá para o fogão, não fique
próximo do fogo por conta da região onde é a cirurgia, né? Por mais que hoje muitas cirurgias sejam feitas por vídeo, então por uma questão de cuidado mesmo. Então ela precisa de um cuidador ali no pós-operatório imediato. E a gente traz essa rede de apoio, esse cuidador, para conversar, para explicar, para mostrar, porque muita gente tem alteração de comportamento, que é normal no pós-operatório imediato, mas que se aquele cuidador não sabe e não tem instruções de como manejar aquilo, gera uma confusão, um caos, né? E aí aquele indivíduo que deveria estar em recuperação, às vezes está brigado com a família, está isolado. Aí, qual que é o comportamento que a gente já discutiu também? Vai pensar, o que eu vou comer para me acalmar? E a pessoa não pode. Então, veja como a gente precisa dar todas essas orientações, eu costumo dizer, essas ferramentas para que tanto as famílias quanto, né, o indivíduo que faz a cirurgia consigam passar bem por esse processo. E que seja o mais tranquilo para todo mundo. Então, assim, é muito legal que daí depois a gente faz um retorno pós-cirúrgico, e eu chamo esse cuidador de novo e ele fala assim, doutora, sabe que você disse que ele poderia ficar bravo nos primeiros dias lá, que fosse só com a dieta líquida, e que brigasse, dissesse que aquilo era ruim e tal. Como eu sabia, eu deixei esbravejar, eu deixei gritar, e aí eu falei assim, agora passou? Veja, a diferença da pessoa saber que é uma reação Esperada até, né? Ou normal. ela pode fazer isso. Por quê? Porque ela está privada de alimento. Então, assim, se você for ver, todos nós, quando a gente está com fome, a gente fica irritado. É fisiológico. Ótimo. Bom, muitas dessas pessoas que vão para a cirurgia, eu diria que quase todas, elas têm uma relação muito intensa com o alimento, né, antes da cirurgia. Bem, Muitas delas, às vezes, têm como principal atividade de lazer sair para jantar ou para almoçar no final de semana. Mais uma vez, nada contra isso, tem muita gente que faz isso como hábito e tem um prazer muito grande em sair para jantar, mas tem toda uma outra e não tem problema com obesidade, não tem outros problemas, então, mas de fato pessoas que vão para a cirurgia bariátrica muitas vezes têm essa relação e vamos dizer sai sábado e domingo para ir no restaurante, aquela é a atividade que mais dá prazer para ela, né? E aí faz a cirurgia bariátrica e de repente isso muda, né? O que pode ser feito, vamos dizer, para preparar essa pessoa para essa mudança, né? então, o hábito de continuar saindo com a família e ir, de repente, para essa refeição em família, sair para comer, ele pode continuar. Ele, inclusive, socialmente, ele é importante. Por isso, o preparo desde antes. Porque o que você vai é tanto trabalhar, vai ter um período inicial ali do procedimento, principalmente quando ele estiver na dieta líquida, todas essas coisas, que não vai ser indicado. Inclusive vai ser recomendado, às vezes, no começo ali na dieta líquida e todo mundo com a dieta normal, às vezes até ele não fazer em conjunto com a família para não ficar estimulando, né, a fome dos alimentos preparados em outros formatos, tá? Mas depois disso, inclusive você vai trabalhar que isso é um hábito que ele deve permanecer. O que vai mudar? As escolhas que essa pessoa vai fazer. Em primeiro lugar, né, que hoje todo paciente bariátrico, ele tem, junto ao seu cirurgião, ele pode, cirurgião, nutricionista, ele vai fazer uma carteirinha. E a maior parte dos estabelecimentos hoje, eles já sabem disso e eles praticam um preço diferenciado para quem é o paciente bariátrico. Tem isso. Então, ele tem alguns benefícios, ele vai ser orientado, ele vai ser estimulado a fazer uso desse benefício, né?
Então, assim, ele não precisa ser privado do lugar, mas ele vai precisar reaprender a como se alimentar naquele lugar e com aquela oferta. Claro, com um mês de cirurgia, ninguém vai dizer, vá à churrascaria. Então, né? Mas o hábito de todo mundo vir para a casa dele, de estar ali reunido. Então, vamos ver um outro restaurante, não dá churrascaria, mas todo mundo gosta de carne. Que outro tipo de lugar a gente pode ir? Entende? Que ele vai poder estar junto. É reaprender. Você falou dessa questão da relação familiar, né, após a cirurgia, e aí uma orientação até para a família, né? O que é o ideal depois da cirurgia bariátrica? É você ficar falando sobre a comida, quer dizer, porque, vamos dizer, aquela pessoa está de fato sentindo falta e, obviamente, você quer saber como é que está sendo para você, até psicologicamente. E a pergunta mais natural é, pô, você está sentindo falta? O que você está sentindo falta, né? O que é o ideal nessa hora? Esquecer que existe a comida, assim, em termos de conversa, discussão, é ignorar isso ou isso vai fazer com que a pessoa fique com aquilo na cabeça e talvez não falar daquilo vai ser até pior? Então, assim, é uma coisa que nessa consulta que eu tenho com essa rede de apoio, eu sempre oriento. Eu falo assim, olha, se eu for fazer a visita durante a internação, encontrar vocês no quarto, com a TV ligada, em algum dos canais, porque a maior parte dos canais de TV aberta no período da manhã, eles têm algum programa que vai ensinar uma receita, um prato para almoço, alguma coisa. Então, se vocês estiverem com a TV ligada nesse tipo de programa, eu vou puxar a orelha de vocês. Por quê? Veja, a pessoa está em privação. Ela estando privada, naturalmente, ela vai sentir mais vontade. É muito provável que tanto eu quanto você agora, aqui que a gente está falando muito mais de comida e talvez a gente já passou um tempo trabalhando, a gente está sentindo mais vontade de comer do que habitualmente. Então, veja, é natural. Aí, para alguém que está em privação, precisou ficar em privação para a cirurgia, logo depois, não pode nem beber água. É torturante você pôr num programa que está ensinando a fazer um pudim, concorda? Ou qualquer coisa, que seja um pão de queijo, seja uma salada. Então, isso é tortura psicológica. Sem então, dúvidas. Evitar perguntar ali no imediato, o que você está com vontade de comer, o que você vai querer comer. Veja, existe um universo de coisas para se conversar, para se falar. Vai discutir futebol, ginástica, política, novela, mas não vai falar da novela que de repente lá abriu um restaurante e fala na novela. Tem 1000 coisas na novela que você pode falar. Sem dúvidas. Né? Mas a gente precisa orientar esse familiar a não fazer esse tipo de coisa. Sem dúvidas, claro. Bom, a gente já falou sobre essa relação muito próxima que essas pessoas têm com a alimentação, que tem que entender que isso vai ter que acabar. Não que não vai ter uma relação próxima com a alimentação, tudo, mas assim, aquilo não pode ser a principal fonte de prazer dela depois, porque ela não vai ter uma alimentação que vai ser tão prazerosa, ela vai ter que buscar prazer em outras formas, né? De que forma isso é trabalhado na psicologia, assim, essa substituição de um prazer por outro? Então, por isso já durante a avaliação a gente vai ser bem claro nisso e dizer assim, o que você faz por você? O que você gosta de fazer? Né? Por quê? Porque muitas vezes isso acaba aparecendo como um problema. Então, assim, veja, primeiro que a gente precisa entender, vai mudar o jeito da pessoa se alimentar, mas ela não precisa perder o prazer em comer. O que ela vai precisar aprender é, eu não preciso de uma quantidade desse tamanho para sentir prazer. Eu posso sentir prazer com uma quantidade menor. Esse é o primeiro ponto, tá? Ela não precisa perder o prazer com a alimentação. Mas, independente disso, ela precisa de ter outras fontes de prazer.
Porque eu não sei se quando você me fez essa pergunta, mas é uma realidade que infelizmente nós temos, quando isso não é bem avaliado no pré-cirúrgico e não é trabalhado, não é levantado, não é orientado, ele pode sim depois se tornar uma substituição de sintoma que a gente chama, que muitas pessoas acabam indo para o alcoolismo, para as compras desenfreadas, para o excesso sexual, e a gente acaba tendo aí outros tipos de compulsões. Então, assim, às vezes as pessoas acabam sem querer estragando suas relações profissionais, seus casamentos, pedem amigos, enfim, por conta dessa desorganização. Então, assim, é nosso papel mostrar, né? Claro que eu brinco, a gente sempre fica como o advogado do diabo, parece que antes, assim, que eu vejo a cara das pessoas, nossa, você está me desejando muita coisa ruim. Não, não é desejando. Eu sou uma estudiosa do comportamento humano. Então, como estudiosa, pesquisadora nessa área, eu estudei os princípios. Eu sei que quando a gente retira aqui, mas a gente não coloca alguma coisa positiva, isso pode aparecer de uma outra forma. E é isso que a gente não quer. Sem dúvidas. Bom, você já falou alguma coisa em relação a essas compulsões todas, né? E a gente já falou um pouco a respeito de saúde mental, né? A obesidade, ela está longe de dizer que quem tem obesidade tem um problema de saúde mental, mas essa associação, ela é de alguma forma frequente, né? Sim, porque, assim, né? É tanto que nós não vamos encontrar. Veja, é muito claro, existem os transtornos alimentares. A obesidade é uma doença crônica. Mas toda doença crônica, não só a obesidade, né? Porque aqui a gente, em termos de doença crônica, a gente pode ter a diabetes, a hipertensão, né? Vários outros tipos de problemas de saúde, eles acarretam problemas de ordem emocional. Então, assim, o indivíduo obeso, né? Eu não estou falando de excesso de peso, inclusive aqui a gente está falando de um obeso mórbido, que é uma obesidade de grau 3. Ele tem dificuldade de locomoção, ele tem dificuldade de se inserir socialmente, né? Então, como é que uma pessoa que vai tendo restrição em diversas áreas da vida, ele vai estar com a sua saúde mental, ok? Ele vai estar feliz, né? Claro. Não. Então, assim, é nesse sentido. Pode causar depressão, pode causar ansiedade, pode causar vários outros problemas, né? Que vêm dessa área dos transtornos mentais, daí, quando você vai perdendo a sua saúde mental e você entra nessa área da doença mental. Ótimo. Grande parte das doenças mentais, elas têm um fator genético por trás, mas acabam sendo desencadeados por fatores comportamentais, ambientais, né? A cirurgia bariátrica poderia ser um momento de desencadear esses problemas, ou seja, é comum você fazer um diagnóstico de alguma condição de saúde mental após a cirurgia bariátrica? Sim. Às vezes a gente, inclusive durante a avaliação, a gente faz essa indicação, olha, esse é um paciente que vai ter que ter mais cuidado, que vai ter que ser, porque ele tem uma alta probabilidade de, né? Ele tem, ou então ao contrário, você durante o processo de avaliação percebe que ele tem um problema cognitivo, um atraso cognitivo significativo. Então, assim, ou você vai orientar muito bem essa família, indicar um treino comportamental, fazer testes com esse treino das mudanças que ele precisa ter, porque senão ele pode ser um paciente que se coloca em risco depois também. Então, a gente tem situações específicas
e que sim, a gente pode sinalizar. E aí, claro, essa pessoa, sabendo, ela também pode ter uma consciência maior do que ela precisa fazer, tá? Legal. Então, por exemplo, quando a gente já tem um paciente que é obeso e é compulsivo, a gente sempre procura tratar um tanto dessa compulsão antes do procedimento. Por quê? Porque ele vai sofrer menos no pós-operatório. E ele vai conseguir enfrentar melhor, ele vai se sentir mais seguro quando os comportamentos compulsivos tentarem aparecer depois. Ele sabe que ferramentas utilizar e onde buscar ajuda. Ótimo. Bom, para finalizar, Ana, assim, acho que toda essa discussão mostrou por que existe a obrigatoriedade de se passar por uma avaliação psicológica antes de fazer uma cirurgia bariátrica, né? E mais do que isso, quer dizer, você já falou, quer dizer, existem de fato aquelas pessoas que são carimbadoras, ou seja, o médico vai lá e fala, olha, para fazer, você tem indicação de fazer a cirurgia, mas para isso você precisa de uma cartinha do psicólogo, vai em tal lugar para pegar a cartinha, né? A ideia aqui foi mostrar um pouco que a ideia não é ser só um carimbador, de fato tem uma avaliação que vai não necessariamente dizer deve ou não deve fazer, mas também ajudar no processo de preparação e depois de recuperação, né? Tanto que hoje é muito comum, a maior parte dos cirurgiões, eles já têm os psicólogos que atuam dentro da sua própria clínica, que trabalham diretamente com ele, né? Por quê? Porque vai fazendo cada vez mais, tendo essa linguagem próxima, trabalhando todo mundo do mesmo jeito. O que pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo de como isso é feito. Pode, mas eles aceitam também quando o paciente diz assim, não, eu já faço acompanhamento com a Ana, né? E aí eles falam, não tem problema, mas aí eles às vezes até pedem um relatório mais completo, assim, da nossa parte. Por quê? Porque é uma coisa que você tem alguém que está ali todo dia com você e você está conversando sobre aquilo, né? Você já sabe como a pessoa trabalha, claro, sem dúvidas, né? E aí você conhecer como que o outro trabalha, né? Mas a pergunta que eu queria chegar aqui para a gente finalizar é o quê? É quando que esse carimbo não deve ser feito? Ou seja, quando que você olha para a pessoa e fala, olha, eu acho que não é a hora da bariátrica para você. Vamos fazer, pode até ser, mas agora eu acho que você não está pronta para isso. Essa é uma situação muito difícil, muito doída para a gente fazer. Não pensa que é fácil. A gente gosta de fazer isso, mas um dos fatores, se essa pessoa não tiver rede de apoio para esse procedimento ali, a gente precisa mostrar e precisa sinalizar que isso vai ser um risco de saúde imediato, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela tem um quadro depressivo e aquilo está muito desestabilizado, e não é por conta da obesidade, tá? Por conta de outros fatores, ou ansioso na mesma questão, ou outros quadros de saúde mental que estejam em fase aguda, ou seja, que o transtorno está mais evidente do que a pessoa, né? E aí, nesses casos, a gente nunca dá a devolutiva somente para a pessoa, a gente sempre tenta dar para a família, mostrando o que precisa ser feito. E é sempre muito claro nesse não, sim, não neste momento, com estes parâmetros, do jeito que está aqui. Acho que uma questão que a gente falou pouco, mas é importante, quando a pessoa ela tem uma distorção grave da imagem corporal dela. Então, assim, aqui eu vou ser bem exagerada, mas é para não fazer exposição de ninguém, mas assim, tem um paciente obeso, de IMC acima de 40, que é uma pessoa que vai ser bem obesa, né? E ela chega para você e durante o processo de avaliação que você vai utilizando, ela fala assim, você pergunta, quer uma, né? A gente tem os instrumentos para avaliar e na conversa surge assim,
Você está buscando como que você se visualiza pós a bariátrica? Eu quero ser como a Barbie. Você entende que tem uma distorção? Sim, Por sem quê? dúvidas. Porque a gente sabe que para a pessoa que tem um IMC 40, aqui que a gente sempre vai trabalhar, né? Os médicos fazem esse cálculo melhor, não é um cálculo que a gente faz, mas às vezes ele vai. A Barbie é um personagem, inclusive fictício, não real, que tem uma silhueta que nenhuma mulher tem, que não esteja doente. Que fique bem claro, porque algumas mulheres que estão com algum tipo de transtorno alimentar ou de imagem corporal têm. Então, assim, essa pessoa, a gente vê, opa, está descompensado aqui. Então, são esses parâmetros que, olha, a gente vai ter que trabalhar a realidade. Por quê? Porque, inclusive, essa pessoa pode ser uma pessoa que olha na frente e traga problemas para toda aquela equipe. Eu não cheguei na Barbie, e agora? Sim. Acho que são fatores todos que precisam ser entendidos, avaliados e discutidos e entender qual que é o momento da pessoa. Você já tinha até comentado antes, aquela questão do luto, de uma mudança de vida muito rápida, muito intensa, enfim, tudo isso são fatores a se considerar, né? E assim, eu sei que a gente conversando aqui parece assim, não, mas ninguém quer. É mais comum do que a gente imagina, tá? Esses estereótipos, assim. Sem dúvida, Às vezes sem dúvida. chegam muito pra gente. Aqui eu fui pra Barbie porque é o que a gente tem de menos problemático, mas normalmente é uma atriz, é um atleta, eles trazem essas figuras conhecidas pra gente. E aí você tá com um biotipo na sua frente que, inclusive, você sabe que não vai ser possível aquilo. Sim. É como eu querer dizer com o tamanho que eu tenho, porque eu sou uma pessoa baixinha, querer dizer que eu vou me tornar uma Gisele. Sem dúvidas, tá. Não vou. Pela altura. Muito bom. Ana, acho que era um pouco essa discussão, entender, acho que deu para entender um pouco a importância desta avaliação, os parâmetros que são usados e até para as pessoas entenderem, talvez isso, se olha, é o momento de eu ir atrás, de eu procurar, ou vamos ver se talvez a gente consiga fazer alguma coisa antes, chegar num momento melhor. Até porque muitas vezes as consultas não são tão esclarecedoras nisso, e às vezes são pessoas que estão já com uma cirurgia agendada, mas que ainda estão nessa dúvida, né? E acho que aí, de fato, isso pode ser muito bem compreendida, né? E aí eu acho que, até deixo como sugestão, vamos ver como o pessoal aí interage com o vídeo e tal. Depois, em outro momento, a gente pode conversar e até fazer alguma coisa sobre o intraoperatório, ou seja, o momento ali da cirurgia e logo imediato, e o pós. Porque hoje a gente tem visto cada vez mais que o pós-imediato, tardio, o quanto esse acompanhamento, o psicólogo, ele vai se tornando bem importante aí. Ótimo. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e vamos programar então essas outras discussões aqui, que foi muito bom. Então, tá bom. Boa noite. Obrigado mais uma vez.